Fala, torcedor do São Paulo, a torcida agora feliz da vida aqui com reforço aqui, pessoal, muito forte da Europa, né? E também a informação, pessoal, do Renato Gaúcho jogando a toalha para o próximo jogo diante do Grêmio, isso e muito mais. Ficou interessado, quer saber o que a empresa esportiva comentou? Acompanhe o vídeo da final, nos apoie deixando seu like. Quero aproveitar aqui para deixar o link como quer dos canais oficiais na descrição do vídeo. Já pro ano que vem também o São Paulo anunciou que o segundo jogo, o segundo amistoso que ele vai fazer lá nos Estados Unidos vai ser contra o Flamengo. Então dia 15 Flamengo é contra o Cruzeiro, vai também. Então dia 15 de janeiro é um jogo contra o Cruzeiro e no dia 19 de janeiro é um jogo contra o Flamengo. E aí o São Paulo se reapresenta em janeiro, no dia 8, já viajando lá para a Flórida, para os Estados Unidos, joga até o dia 19, se prepara lá, volta ali pelo dia 20 e 21, e aí já vai estar rolando o Campeonato Paulista, no mínimo 2 rodadas aí. Então, como a federação mudou as regras, você pode colocar até 10 jogadores da lista B ali, do time sub-20, a tendência é que num primeiro momento o São Paulo tenha muitos garotos ali nas primeiras rodadas e também alguns reservas que vão voltando aos pouquinhos lá da Flórida. Então essa é a ideia do São Paulo para um primeiro momento no ano que vem, porque não quer perder de jeito nenhum essa participação lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, porque o presidente Casares entende que é uma forma de mostrar a marca do São Paulo no mundo lá nos Estados Unidos. E obviamente São Paulo está trazendo recursos com essa ida aos Estados Unidos, né? Senão, São Paulo não vai botar a mão no bolso para ir para lá. Não sairia do seu centro de treinamento, tem também o centro de treinamento de Cotia, para ir para os Estados Unidos para gastar dinheiro, né? É negócio. Bom, Cruzeiro e Grêmio empataram ontem por 1-1 no Mineirão. Depois do jogo, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista e fez uma ameaça aos jornalistas. A gente vai assistir um trechinho, tá na tela. Não vejo, entendeu? Senão eu enlouqueço. Mas eu sei da minha capacidade. O presidente está aqui, pode ter certeza que ele sai da minha capacidade, por isso que ele me manteve até hoje no clube. Ele, juntamente com o executivo e a diretoria. Um dia eu vou embora. Porque quando se conquista alguma coisa aqui, aí é bom pra caramba. Então eu desaprendi tudo. Os problemas que o clube passou esse ano todo aqui, ó, dane-se, não houve nada. É a conta que nós estamos pagando. Então, mais uma vez, estou sendo educado. Não é para você essas respostas, para ninguém que está aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissional com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente, de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. Bom, diante da repercussão negativa da entrevista de ontem, o Renato Gaúcho se pronunciou hoje pelas redes sociais, negando que tenha feito ameaças, e ele alegou que reclamou do que seria uma falta de respeito de, abre aspas, jornalistas identificados. Ele disse que os filhos de jogadores sofrem com críticas mais fortes e afirmou que queria saber como que ficariam as famílias dos jornalistas diante do mesmo tipo de mensagem. Por fim, o Renato afirmou ser contra a violência. E aí, o que vocês acham? Mas essa desculpa não colou. Né? O Renato, ficou muito claro o que o Renato disse na entrevista coletiva. É claro que a imprensa também tem o seu papel, mas eu sou muito contra essa história de imprensa, né? Eu acho que todo mundo tem nome, sobrenome, CPF. Então, se o Renato está incomodado com A ou B, e ele já tinha tido uma discussão com o Zé Alberto, discussão no bom sentido, o Zé deu uma resposta muito boa quando o Renato espanou numa das entrevistas coletivas, nosso colega lá da Rádio Gaúcha, jornalista acima da média. E o Zé Alberto falou que dê nome aos bois, porque você não pode jogar todo mundo no mesmo balaio, porque hoje acabou misturando, e cada um no seu trabalho, os influenciadores. Então a gente tem que entender o que é jornalista, o que é influenciador. O PVC postou hoje no Instagram, ele tem muito razão, tem gente hoje que às vezes posta a pergunta e não posta a resposta, porque talvez para algum influenciador valha mais a pergunta do que a resposta. Mas no jornalismo, não é nós contra eles. O papel do jornalista é ir lá para buscar explicação, fazer questionamentos, né? Sem nenhum tipo de agressão e vice-versa. A gente está indo num caminho muito perigoso. E o Renato, outra coisa, não é bem assim que funciona não. A CBF precisa se cobrir no próximo ano
Champions, essas competições importantes, todo treinador é obrigado a dar entrevista. A CBF também tem que ficar atenta. Chegou a vez do São Paulo por aqui e olha só, o presidente do Tricolor, Júlio Casares, falou sobre a projeção do clube fechar o ano com prejuízo. Então a gente vai assistir o que o dirigente disse e depois o José Paes vai explicar os números do Tricolor pra gente. Pode rodar. Nós apostamos no título como foi a Copa do Brasil, antes o Paulista em 21 e depois a Supercopa em 24. Chegamos em outras 2 finais e não logramos êxito. Mas agora em diante, a prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Então esse ano, esse déficit que será apontado já estava dentro do nosso cenário, do nosso radar, porque nós deixamos de vender jogador. Eu me lembro que na semana da decisão, um pouco antes da Copa do Brasil, nós tínhamos propostas por 4 titulares e nós não vendemos. Se vendêssemos ali, nós experimentaríamos um superávit, mas apostamos e demos sorte de ganhar o campeonato. E hoje sim, hoje nós temos um pouquinho mais de margem para tentar ganhar competitividade, mas olhando a dívida para preparar o São Paulo para o centenário em 2030. E também o estádio do Morumbi, que é o nosso objetivo de torná-lo mais confortável. José Paes, explica pra gente essa situação do São Paulo. Eu quis trazer essa entrevista aí do Casares, porque a gente aqui fala muito de dívida do Corinthians, aí a senhora fica brava, fala que só fala da dívida do Corinthians. Só do Corinthians, só quer falar da dívida do Corinthians. Cadê o São Paulo? Dívida, exato. O São Paulo aí pelo 2º ano consecutivo vai fechar o ano em déficit, né? Ano passado foi um déficit aí de quase, um pouco mais de 62 milhões de reais, esse ano deve bater 62, 63, mais do que esse valor. E assim, o São Paulo ano passado teve uma arrecadação recorde, mais de 680 milhões de reais. Só que gastou muito mais, então por isso que fechou o ano no vermelho. Como disse o presidente aí, optou por contratar, por não vender, por ser campeão, foi campeão da Copa do Brasil, só que isso tudo tem um custo, né? Na gestão do Casares, a dívida do São Paulo está aumentando muito, já está para lá de 700 milhões de reais hoje a dívida total do São Paulo, e até por isso o São Paulo, para o ano que vem, vai ter o tal do FIDIC lá, né? O fundo que o São Paulo está fazendo para diminuir a dívida que tem com bancos e alongar o prazo de pagamento. Então, assim, o ano que vem vai ser um ano muito difícil para o São Paulo, não vai ter grandes contratações, é um ano em que o São Paulo vai segurar realmente para tentar se adequar para chegar lá em 2030, no centenário do São Paulo, e poder gastar e poder ter um time mais competitivo. Nossa, lá em 2030 ainda falta... Em alguma hora tem que fazer, em algum momento é preciso colocar um freio. O quanto antes, melhor. Sim. Agora, isso envolve uma série de situações. O departamento de futebol está preparado para esse tipo de ação? O torcedor, mais do que isso, a torcida. O torcedor vai ficar. O torcedor está de alguma forma envolvido nesse processo. Isso é importante, porque é claro, se você monta uma equipe modesta, uma equipe para tentar ter uma campanha um pouco mais modesta dentro do campeonato, muitos resultados não serão agradáveis. E aí você vai demitir o técnico, então aí você se desestrutura completamente, porque se você manda o treinador embora em função de resultados que não vêm dentro do que estão previstos, esses resultados, você vai ter que multa para pagar a treinadora e a conta não vai fechar. Então, é uma situação que não é simples de se acomodar, Zé. Vamos falar, Marcão. O Sabino teria dentro de São Paulo recebido aí 2 consultas por ele. Sabino. É esse aí. Sabino. Tá Sabino? Sabino. Fala do Sabino. Pelo amor de Deus, deixa eu dirigir o caminhão, Bino. Pelo amor de Deus, chato pra caramba. 2 clubes aí, um da Ucrânia e outro da Rússia, estaria interessado no jogador, né, Marcos? Que bomba, hein? Então, o São Paulo... Aliás, ô Motinha, peraí. Pede pro Sombra comentar essa daí, porque eu preciso colocar o cabo de energia no notebook, porque tá acabando a força dele aqui. Peraí. Nessa hora eu não acredito. Peraí. Já meteu o cabo na energia, põe o cabo aí. Então, chefinho, o Sabino aí tá sendo cortejado aí por 2 clubes aí, um da Ucrânia e outro da Rússia, e dizem no São Paulo não farão esforço para segurá-lo. Porque ele é um reserva, né? Então, porque eles contam também com os moleques da base aí, os zagueiros da base que vão não subir. sei se conta com o moleque da base, não sei. Não sei. Ele vai ser obrigado a pôr, né? Não sei. No começo do Paulista. Acho que a única maneira que você tem do Zubeldia priorizar a base é ele não ter quem pôr. Então, é o que vai acontecer no começo do ano. Você assim, você não prioriza a base, beleza, aí você vai vendendo todo mundo,
e vai deixando... Só que é perigoso, você também vai vendendo todo mundo. Hein? Não, e vai ter que vender, né? Essa que é a questão. E aí, o que acontece? Aí passa também que é o seguinte, São Paulo hoje diz que tá negociando aí o jogador, agora eu vou falar o nome pra vocês, eu juro que eu não lembrava dele. Quem? Tá no São Paulo, Raí Ramos. Lateral direito. Eu não lembrava que ele tava emprestado ao Ceará. Então, não sabia que ele era do São Paulo ainda. É. E aí o São Paulo vai negociar ele definitivo com o Juventude. Não, com a Chapecoense, desculpa. Com a Chapecoense, o São Paulo vai vender ele, vai ganhar uma parte de dinheiro e ainda vai ficar com uma porcentagem numa venda futura. Então, ele está de volta, porque ele estava emprestado ao Ceará, volta para São Paulo. É o tipo de negócio que ajuda a pagar a conta de luz do departamento de bote. E diminui a folha, vai ter que diminuir a folha. Mas já ajuda, melhor ele ficar lá. Então, pelo menos tem o dinheiro pra pagar. Somente que ele não vai jogar no São Paulo. Ele não vai jogar mesmo. Né? O Rafinha hoje deu uma entrevista, né, até o GE, falando o seguinte, que ele pretende ficar mais 6 meses, pelo menos, no futebol. Né? Que ele gostaria de participar do Paulista. 3 ou 6? 6. Ele vai ficar então garantido vai ficar 6 não, ou é 3 ou 6? Garantido não é. Ele fala em até 6 meses. Então não é pelo menos, é até. É em até, desculpa. Ah, então tá bom. Então tá. Então que ele gostaria de ficar no Paulista. Confunde palavras fáceis, né? Aí, tá vendo? Ó, o Pasquale se promete. Gente, não é que eu não quero tratar mal, não é isso. Nossa, velho. A Sombra te fritou agora. Calma. Porque ia passar despercebido, ia passar despercebido. Vai ter um elogio, não tô acostumado. Ia passar despercebido, mas ele... Aí eu fui obrigado a intervir, eu fui obrigado a intervir, mas que eu nem queria. Porque, cara, foi um negócio assim, foi uma interrupção tão abrupta do Sombra. É normal, né, Sabe, que tipo, foi um negócio assim que... É uma força maior do que eu. Eu não tô acostumado, né? Vem de dentro. Eu ouço o negócio, Vai, chefinho, desculpa, chefinho. É como se fosse um garfo no ouvido. São Paulo... Como é que é esse negócio aí? Desculpa, chefinho. Não, tô esperando vocês acabarem. São Paulo segue otimista na contratação do Wendel, né? Apesar da concorrência cada vez aumentando mais de vários clubes brasileiros e atrás também, mas diz que a conversa está bem avançada com o Wendel. O discurso tá muito parelho com o discurso do Alexandre. Tá ali, ó. Era assim. Tá ali, Cara, ó. idêntico. Bom relacionamento. Eu gosto do São Paulo. Encontrei pessoalmente. São Paulo eu gosto. Tudo que eu li do Alessandro, eu tô lendo agora. É tipo assim, conversei com ele quer vir pro São Paulo, mas não sabe se vai ter uma oferta do exterior. A prioridade é ficar no exterior. Mas se não for ficar no exterior, o primeiro clube que ele vai ouvir é o São Paulo. E aí a gente viu no que deu. Do nada. Não vai dar nada. Flamengo, mas sabe qual o grande problema aí, Sombra? Dinheiro. Não volta pro Brasil. Não. A questão, Sombra, é o Casares, ele ficar um pouco mais de boca fechada e agir nos bastidores. Ele não tem que ficar fazendo esse estardalhaço criando uma expectativa. Primeiro, criando uma expectativa no torcedor. Porque depois acontece de não vir, como não veio o Alexandre, nós vamos ter que se contentar com o plano C, com o plano D. Então, o torcedor vai cobrar, né, Marcão? E nós estamos com o plano J. Criar também, Sombra, eu já acho que o Wendel, por si só, já causaria um furor aí no mercado em função dele estar disponível. Mas é tão bom assim, Ele é tão bom. Ele é bom jogador, Sombra. Que, assim, hoje a seleção brasileira, ela não tem mais um grande lateral, como a gente já teve, por exemplo, em outrora, Júnior, Roberto Carlos e companhia limitada. Claro. Então, quando a gente pega aí o Wendel, a gente fala, é mais um jogador, Sombra, que, por exemplo, é que nem o Guilherme Arana. Melhor que o Jamal tem que ser, né? Então, melhor que o Jamal vai ser. Mas o grande problema, Sombra, é quando fica fazendo esse carnaval em torno da contratação de um cara que não pode vir. Eu acho que quando você tiver, tô com o empresário do cara aqui na sala, tô com o papel pra ele assinar. Aí, ok, você ficar um pouco mais entusiasmado. Mas que nem você falou, Sombra, a respeito do Alexandre, você cria toda uma expectativa no torcedor, toda uma atmosfera favorável. Não, porque o Alexandre, ele é São Paulino, porque o Alexandre, ele veio aqui, foi assistir o São Paulo e Curitiba. E aí? Fechou com o Flamengo, meu irmão. Então, o São Paulo hoje, por não ter uma condição financeira que nem tem Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro também, só pode ter que agir nos bastidores, tem que agir na bola de meia, mano. Mas aí fica fazendo esse carnaval todo pra depois aí o cara fechar com o Cruzeiro, por exemplo. Esse cara aí, por exemplo, o Cruzeiro tem interesse. E a informação que tem lá no Cruzeiro é o seguinte: esse cara jogou muito bem no Leverkusen há 3 anos atrás. Aí chegou o Grimaldo lá, tomou a posição dele, o espanhol. Aí ele foi jogar no Porto. No Porto não conseguiu jogar. Apesar que o Porto tá com um time muito fraco, não é mais o time que tinha antes. O Porto teve muitas mudanças, talvez ele tenha tido essa dificuldade. Ele não, nos últimos 2 anos, não conseguiu emplacar uma sequência no Porto. E aí é entre São Paulo e Cruzeiro, mesma coisa, que deve se desenrolar para ele jogar no Brasil. Muito bem. Que mais, ô Cláudio? Acabou.
Sombra, só desculpa, eu esqueci que o Mano tá falando negócio aí da doação do Corinthians. Não sei se o Mano tem essa informação. Eu tive informação hoje, mano, que o Ramon mandou trazer o Verratti. Que o Yuri Alberto não vai ficar, ele mandou atravessar o Vasco. Mas eu li hoje que o presidente do Corinthians garantiu a permanência do Yuri Alberto? Eles não têm certeza. Aí eu fiquei sabendo que o Ramon pediu o Verratti e a única coisa que o Corinthians ficou pé atrás é 36 anos do Verratti. Mas o Vasco, ele ganha 450 pau, Sombra, e talvez ele não queira, o Vasco não quer aumentar esse salário. E aí o Ramon pediu ele pro lugar do Eu gosto do Verratti, não pra ser titular. O Verratti seria uma boa opção de banco. Aquele cara pra estar no lugar do Pedro Raul, por exemplo. Mas não dá pra contar com o Verratti, com essa idade toda, pra ser o titular do Corinthians. Acho um bom jogador. No Vasco ele já teve momentos melhores do que ele vive hoje. Hoje não é um cara que tá tão bem, mas é um cara que tem um ponto positivo que é bom, mano, que é o cabeceio. O Verratti na cabeçada é uma paulada, velho. Bom jogador. A bola aérea dele é top 3 do Brasil, velho. Ele é bem posicionado na área. É uma paulada, mano. O Yuri Alberto não tá indo embora, mano? Então, o Yuri Alberto, Marcão, a partir do momento que abrirem as janelas aí da Europa, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa não é a principal janela pro Yuri Alberto chegar lá também. Janela de meio de ano, que é a principal dentro do futebol europeu, eu acho que é melhor pra ele inclusive, se adaptar. Porque se ele chega agora no meio da temporada, Pedrinho, até ele se adaptar, tipo, pegando aquele ritmo intenso, eu acho que é complicado pra ele, principalmente pegar um invernão lá, eu acho que é meio ruim. Eu acho que pro Yuri Alberto seria a melhor partida, tá no meio do ano, porque ele já chega no começo de temporada, a adaptação é mais fácil, enfim. Mas é um cara no verão. Exato, é um cara que quer ir, ele já deixou claro isso pra diretoria do Corinthians, não é que ele tá forçando uma barra, muito pelo contrário, ele falou, se acontecer um negócio legal que seja pra mim, pro clube... E até porque vocês já xingaram ele bastante, né? Já, mas agora ele tá sendo ovacionado. Acho que ele tirou a vesícula, né, mano? A vesícula era a zica, mano. Era a zica. Todo o mau futebol do Yuri Alberto tava concentrado na vesícula. O Mano Menezes chama de burro, ele amputou a vesícula, hoje tá jogando muito. Então no negócio, ó, por exemplo, se pintar uma proposta pro Yuri Alberto e for um negócio atrativo pro Corinthians, eu acredito que ele saia. Só que o presidente do Corinthians já manifestou em algumas oportunidades que não quer que ele vá embora. Então pode ser que faça um reajuste salarial, enfim. 20 de milhões de euros. Mas o jogador quando quer ir é difícil, Motinha. E eu não sou contra o Corinthians negociar o Yuri Alberto, desde que exista uma quantia significativa pro clube também. Se for um negócio bacana, ele quer ir e leva. Vai lá e chega lá e fala, beleza, Yuri, pode ir. Mas se o Verratti fosse mais novo, que é 36 anos. Mas pro banco eu acho que seria uma boa, cara. É bom jogador. Mas não é. Melhor que Pedro Raul, Pedro Henrique, essas coisas que tá lá. Porra. Romero. Essas coisas. Nem essas coisas, me deparo aqui com uma... Essas coisas me deparo com uma notícia terrível. O que houve? Foi. Já vou contar. O Domênico antes vai falar de Tóquio Marine. Uma notícia terrível. Olha. Mesmo, Meu Mas põe plantão ou não? Terrível? Olha, eu vou Mas no dizer uma mundo coisa, do futebol cara. ou no mundo... Mundo real. Não, é do mundo, é mundo real, cara. Mas é uma coisa muito triste, cara. Torcedor do São Paulo, o tricolor, cada vez mais em busca de novos jogadores, né, pessoal? Sabemos aí que o SPFC não fez grandes contratações, não foi aquele clube que gastou horrores de dinheiro, caminhou dinheiro, porque sabemos aí que a gestão do Júlio Casares está deixando a desejar quando se fala aí na parte financeira, né? Tem clubes aí que tá saudavelmente bem, né? E no São Paulo aí, Júlio Casares endividou, né? Com a contratação de jogadores que não vingaram. Sabemos aí do Jaime Rodrigues, né? E de técnico, né, pessoal? Então, aí, o São Paulo agora concentrado em contratações para suprir a lacuna, hein? Para a próxima temporada, né? Porque não pode contar 100% aí com esse elenco. O Zibelgia conseguiu se virar, conseguiu aí entregar um bom resultado com esse elenco. E assim, a diretoria precisa também olhar o lado do treinador e trazer novos jogadores, né? Pessoal, então aí, o São Paulo aí tem jogo aí diante do Grêmio, né? Que vem aí, vivendo aí um momento ruim. E na minha opinião, pessoal, o São Paulo é favorito diante do Grêmio, né? E você está confiante na vitória do São Paulo diante do Grêmio? Deixa aqui sua participação, seu palpite, né? Vamos lá, pessoal, para mais informações do São Paulo. São Paulo esbarra em valores para contratar Evandro Vasco. São Paulo segue em busca de vaga direta na Libertadores, né? São Paulo estará na Copa Libertadores de 2025. Resta o tricolor definir nestas últimas rodadas do Brasileirão se conseguirá uma vaga direta, né, pessoal? Com isso, mudanças vão acontecer no elenco do Soberano. O clube precisará fazer vendas para que o déficit acumulado nas últimas temporadas não
aumente ainda mais, né? As dívidas são um fator que pode atrapalhar o São Paulo nos próximos anos. Em relação ao elenco aí, de meio campista, aí, muitas mudanças vão acontecer. Alguns nomes serão vendidos, enquanto outros contratados. O garoto Pedro Viena, aí, retornando de empréstimo ao Sport, deverá ser negociado novamente. Evander Vasco está na mira. Ainda para o meio-campo, o jogador Evander Vasco estaria na mira do São Paulo. A informação foi do site Avante Meu Tricolor. O atleta está no portrait Tibes da MLS, pessoal. Então aí o São Paulo agora querendo contratar Evander aí, que esses dias o Flamengo também estava interessado e agora o São Paulo avança aí sua negociação. E você conhecer esse jogador, acha interessante no São Paulo? Participe aqui, deixe seu comentário, é muito relevante o feedback de você. Se for novo aqui, vai ser um prazer receber. Nos apoie, deixando seu like mais uma vez aqui. Quero aproveitar para deixar o link como quero dos canais oficiais na descrição do vídeo.